A Copa do Mundo é muito pior do que parece. Eu quero te oferecer um acordo. Durante os próximos 90 dias, Só no você assunto. será a pessoa mais famosa do planeta. E eu não tô falando de uma celebridade comum. Eu estou falando da pessoa mais famosa do mundo. Bilhões de pessoas acompanharão cada passo seu. Seu rosto estará nos jornais, na televisão, no TikTok, no Instagram, em qualquer lugar onde exista uma tela. Celebridades vão querer te conhecer. Atletas vão querer tirar foto contigo. Pessoas atravessarão oceanos e gastarão suas economias só para passar alguns segundos ao seu lado. Durante 90 dias, você será o centro das atenções da humanidade. Mas existe uma condição. Quando os 90 dias acabarem, tudo volta ao normal. As câmeras vão embora, os jornalistas param de te ligar, o mundo encontra outro assunto para discutir e você volta para sua vida de sempre. Enfim. Mas agora que vem a parte complicada. Para que tudo isso aconteça, você precisa pagar a conta. E não estamos falando de comprar um relógio caro ou reservar uma mesa em um restaurante chique. Estamos falando de estrutura, muita estrutura. Um nível de estrutura que faria até Daniel Vorcar olhar e perguntar: mas quem é que vai pagar por isso? Você pega um jato Gulfstream direto para Paris, fecha um restaurante Michelin só para você, contrata o Max Verstappen só para dirigir seu Rolls Royce durante uma noite, leva sua namorada para assistir um show privado do Justin Bieber no topo da Torre Eiffel. Estamos falando de dinheiro em um nível tão absurdo que parece um hack de dinheiro infinito do GTA. E não basta gastar só com experiências, você precisa investir em você. As melhores roupas, os melhores médicos, os melhores nutricionistas, os melhores personal trainers, os melhores cirurgiões. Você teria que construir um shape mais absurdo que o Ciban em uma semana de competição. Talvez gastar tanto dinheiro que seus tataranetos ainda estariam pagando por essa conta. Então eu te pergunto, você aceitaria esse acordo? Porque a resposta depende de apenas uma única pergunta: o que acontece depois dos 90 dias? Porque se toda essa fama desaparecer sem deixar nenhum benefício duradouro, você acabou de gastar uma fortuna para viver uma festa. Seria, claro, a maior festa da sua vida, mas ainda assim, só uma festa. Por outro lado, e se esses 90 dias atraíssem investidores? E se melhorassem sua reputação? E se trouxessem oportunidades que continuassem chegando muito depois que os holofotes fossem embora? Talvez aí o investimento começasse a fazer sentido. E é aqui que essa história deixa de ser sobre você. Porque na prática, esse acordo existe. Só que o contrato não é assinado por pessoas, e sim por países. A cada 4 anos, uma nação recebe a oportunidade de se tornar o centro das atenções do planeta. Bilhões de pessoas assistem, milhares de jornalistas desembarcam, chefes de estado aparecem, turistas invadem as cidades. O mundo inteiro passa algumas semanas olhando para aquele lugar. Mas para receber essa atenção, existe uma conta, e ela costuma ser bilionária. E a pergunta é, quando os holofotes se apagam, o que sobra? Eu me chamo Pietro Kraus e nesse vídeo o Pedro não tá comigo porque ele tá viajando. E na resenha de hoje eu investiguei a fundo se realmente vale a pena sediar uma Copa do Mundo. Ah, sediar. Comecei essa Ah, ele investigação. tava falando de uma sede da Copa, tá? Eu achei que tava falando de uns países que participavam de fato, assim, jogando. Não, pela pergunta mais simples de todas. Quanto custa sediar uma Copa do Quer Mundo? dizer, eles também jogam, né? Mas não entendeu. E foi aí que eu cheguei em um número que parecia errado. 220 bilhões Na verdade, eu achei que ele tava falando do campeão da Copa do Mundo. É isso que eu quis dizer. de dólares. Esse foi o valor que o Qatar pagou para sediar a Copa do Mundo de 2022. E foi 220 bilhões de dólares. 220. aí que veio a segunda pergunta. Quanto desse dinheiro que voltou? E as estimativas mais otimistas Pô, falam qual que é. Nossa, ai que é muito dinheiro, filho. em algo em torno de 17... Quanto desse dinheiro que voltou? E as estimativas mais otimistas falam em algo em torno de 17 bilhões de dólares em retorno econômico. Ou seja, até no cenário mais otimista, essa conta não se pagou. Então, eu comecei a pesquisar para descobrir onde que o Qatar gastou tanto dinheiro assim. E quando eu pensei em Copa do Mundo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram os estádios. Inclusive, eu tenho até hoje o álbum da Copa do Mundo de 2022. Incompleto, obviamente, mas aqui estão os estádios. O Qatar construiu 7 estádios do zero e reformou um completamente. Mas pesquisando mais um pouquinho, eu descobri uma coisa muito curiosa. Todos os estádios da Copa do Mundo de 2022, juntos, eles custaram algo em torno de 6,5 bilhões e 10 bilhões de dólares. O que, obviamente, é muito dinheiro, mas não chega nem a 5% dos 220 bilhões de dólares que o Qatar gastou. Então,
Pra onde que Realmente. foi o resto desse dinheiro? E foi aí que eu encontrei a resposta. Rodovias, aeroportos, hotéis e principalmente o metrô de Doha. Só a rede de metrô custou 36 bilhões de dólares. O que quer dizer que sozinha ela custou 4 vezes mais que todos os estádios juntos. Mas isso criou uma nova pergunta. Se o Qatar sabia que dificilmente esse dinheiro iria voltar pelo É por isso que nenhum país gosta de sediar a Copa, na teoria, né? Porque é um gasto que, tipo, você só gasta mesmo, você não tem retorno daquilo. Não pra cobrir o gasto. torneio, porque ele decidiu mesmo assim sediar a Copa do Mundo. Mas antes de responder essa pergunta, eu precisava saber se a Copa no Catar ele era uma exceção ou se nenhuma Copa conseguia se pagar. Então, eu fui analisar as últimas edições do torneio. Em 2006, a Alemanha investiu um pouco mais de 4 bilhões de dólares. Em 2010, a África do Sul investiu mais ou menos 3,5 bilhões de dólares. O Brasil, em 2014, ultrapassou 15 bilhões de dólares. E a Rússia, em 2018, investiu um pouco mais de 11 bilhões de dólares. E praticamente nenhuma dessas Copas se pagou. E eu digo Meu Deus, o Brasil praticamente foi porque, mais diferente caro. do Qatar, os números não foram divulgados e eles não são muito claros, eles são muito amplos. Mas segundo alguns dos principais especialistas em economia do esporte do mundo, todas elas ficaram no prejuízo. Esse carinha aqui, Andrew Bacana. Zembalish, ele é professor de economia na Smith College, nos Estados Unidos, e um dos pesquisadores mais respeitados do mundo. E quando o assunto é economia do esporte, ele escreveu essa obra aqui, A Aposta Econômica por Trás da Organização dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, e a conclusão que ele chegou é que existem poucas evidências de que esses eventos geram benefícios econômicos para um país que justifique o governo gastar bilhões e bilhões de dólares neles. Mas a conclusão desse carinha aqui é ainda mais direta. Esse cara se chama Victor Matheson, ele é professor de economia do College of the Holy Cross e um dos pesquisadores mais citados do mundo quando o assunto é mega evento esportivo. E o Victor publicou em 2018 esse estudo aqui, A Economia da Copa do Mundo, no qual ele analisou décadas de pesquisas sobre os impactos econômicos no torneio. E a conclusão que ele chegou é que os benefícios gerados na Copa do Mundo costumam ser muito abaixo do que o que foi prometido quando aquele país se candidatou. E em muitos casos aqui do estudo, ele encontrou impactos econômicos tão pequenos que não justifica o país sediar a Copa. A Alemanha, na Copa de 2006, por exemplo, previa 60 mil empregos gerados e um impacto econômico de até 10 bilhões de euros. Mas quando analisaram o que realmente aconteceu, encontraram o seguinte resultado: nenhum ganho geral de emprego. Os pesquisadores identificaram apenas cerca de 2.600 novos empregos no setor de hotelaria Meu e um Deus, é impacto muito econômico pouco. de aproximadamente 570 milhões de euros, muito abaixo das projeções Pera, o 570, 10 bilhões. Cara, que isso, mano? encontraram apenas cerca de 2.600 novos empregos no setor de hotelaria e o impacto Foi tipo menos de um décimo, sei lá. econômico de aproximadamente 570 milhões de euros, muito abaixo das projeções que chegavam a 10 bilhões de euros. E a França, na Copa de 1998, foi um caso ainda mais extremo. Nenhum impacto nas estadias em hotéis, na receita nacional do turismo ou nas vendas do varejo. Ou seja, para a maioria dos especialistas, a conta de sediar a Copa do Mundo simplesmente não faz sentido. Mas quando eu comecei a ler mais a fundo o estudo que o Victor fez, eu me deparei com um problema ainda maior do que os custos da Copa do Mundo. Porque até esse momento eu estava observando só o custo de sediar uma Copa do Mundo. E eu não tinha reparado que em alguns casos a conta continua chegando depois que ela acaba. E foi aí que eu descobri os elefantes brancos. Mas o que exatamente é um elefante branco? Isso aí O eu nome sei. vem do antigo reino do Sião. Pô, aqui a gente tem a Arena. Como é que é o nome? A Arena Amazônia, né? Que tem, tipo, 2 jogos por ano lá. Atual Tailândia, onde elefantes brancos eram considerados símbolos de riqueza, mas custavam tanto para manter que acabavam se tornando um problema para os donos. Com o tempo, a expressão passou a ser usada para descrever obras que custam muito dinheiro para ser construídas e continuam gerando custos altíssimos para ser mantidas. E geralmente são obras pouco utilizadas, que não geram receita suficiente para se sustentar e acabam dando prejuízo por anos. E foi justamente nesse ponto do estudo do Victor que me levou para um problema que acontece em praticamente toda a Copa do Mundo. Estádios construídos para receber algumas semanas de futebol, mas que depois é Arena Pantanal o nome. passam anos tentando justificar a própria existência. Na Rússia, por exemplo, o Kaliningrad Stadium custou cerca de 257 milhões de euros e foi construído para receber 35 mil torcedores. Mas depois da Copa do Mundo, ele foi entregue para um clube que nem sequer estava na primeira divisão russa e Meu atraiu uma Deus. média de 6 mil torcedores por jogo. Mas mesmo assim, o estádio continua custando cerca de 3 milhões de euros por ano
só em manutenção. Mas o caso da África do Sul eu acho ainda mais curioso. O Cape Town Stadium custou cerca de 600 milhões de dólares para ser construído e tem capacidade para mais de 55 mil torcedores. Só que depois da Copa, não conseguiram nem achar um time local que conseguisse levar público pro estádio. Só que mesmo assim, a cidade continua pagando cerca de 3 milhões de dólares por ano só para manter o estádio em pé. E quando eu comecei a olhar os estádios da Copa do Mundo de 2014, eu percebi que o Brasil tem diversos elefantes brancos. Em Manaus, por exemplo, a Arena da Amazônia custou cerca de 700 milhões de reais para receber apenas 4 jogos da Copa do Mundo. Em 2023, teve energia elétrica cortada por conta de uma dívida de 36 milhões de reais. Em Cuiabá, a Arena Pantanal custou mais de 600 milhões de reais e apenas 6 meses após a sua inauguração, o estádio foi interditado depois que surgiram goteiras, alagamentos nas arquibancadas, canos estourados e até falha nas catracas de acesso. Em Natal, a Arena das Dunas custou cerca de 400 milhões de reais. Em 2020, uma auditoria da Controladoria Geral do Estado apontou que o governo do Rio Grande do Norte ainda deverá pagar cerca de 1,2 bilhão de reais à empresa responsável pela arena até 2032. Mas entre todos os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo de 2014, existe um que se destaca: o Estádio Nacional Mané Garrincha. Uma obra que custou 1,4 bilhão de reais, se tornando o estádio mais caro construído para a Copa do Mundo de 2014, com uma capacidade para 70 mil torcedores. Só que tem um detalhe: Brasília nem sequer tem um time que joga recorrentemente na Série A do Campeonato Brasileiro, o que não faz o menor sentido você construir isso aqui. Então, se o Mané Garrincha é realmente um elefante branco, eu queria ver isso com meus próprios olhos. Então eu fui até Brasília, e nessa viagem o Pedro tava junto. Lá a gente comprou um tour oficial que custou 55 reais por pessoa. Junto com a gente tinha apenas mais 2 famílias. O tour durou cerca de 1 hora e a guia levou a gente para conhecer toda a estrutura do estádio. Vestiário, sala de imprensa, área VIP, espaço para atleta e até banheira de gelo para recuperação pós-jogo. Tudo construído para atender os padrões FIFA. E no final do tour a gente pagou 30 reais para tirar essa foto aqui, segurando uma réplica da taça 30 reais da Libertadores. Um momento emocionante pra qualquer vascaíno, porque eu só vejo isso daqui em vídeo antigo. Mas enquanto eu andava pelo estádio, uma coisa não saía da minha cabeça: quem paga essa conta? Porque é difícil acreditar que um estádio de 1,4 bilhão de reais se sustenta hoje em dia com um tour guiado oficial e uma foto com uma réplica da Taça da Libertadores. Então eu comecei a pesquisar os números. Durante os primeiros anos pós-Copa, a manutenção do Mané Garrincha custava cerca de 800 mil reais por mês. E Brasília simplesmente não tem um clube que consegue ocupar aquele espaço e levar público pra lá. Afinal, os 2 principais times da cidade é o Gama e o Brasiliense. E nenhum desses times está na elite brasileira e disputa recorrentemente os grandes campeonatos. Então a solução encontrada foi curiosa. Parte dos espaços que eram utilizados pela FIFA durante a Copa do Mundo foi ocupada por órgãos públicos. Em outras palavras, as salas que foram planejadas para dirigentes do futebol mundial foram transformadas em escritórios para servidores públicos. Caraca, cara, mano, imagina o dinheiro que gasta para manter isso. Saindo do Mané Garrincha, eu fiquei com uma sensação de que ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Porque eu tinha encontrado os custos, tinha encontrado os elefantes brancos, tinha encontrado economistas e estudos que comprovavam que aquelas contas não fechavam, mas tudo isso tornava ainda mais estranho. Porque se sediar uma Copa do Mundo custa muito caro e ainda vai te custar muito dinheiro ao longo dos próximos anos, o que um país realmente ganha ao sediar a Copa do Mundo? E foi essa pergunta que me levou para a etapa final da investigação. Porque até aquele momento eu tinha analisado os custos, mas não tinha analisado os benefícios. E quanto mais eu estudava as últimas edições da Copa do Mundo, mais eu percebia um padrão. Países diferentes, continentes diferentes, contextos completamente diferentes, mas todos eles queriam uma coisa em comum. E depois de analisar diversas edições da Copa do Mundo, eu finalmente encontrei uma resposta. Existem 3 motivos que levam governos a investir bilhões de dólares no maior evento esportivo do planeta. E o primeiro motivo é chamado de sport washing. Sport washing é quando utilizam o esporte para tentar limpar sua imagem perante ao público. Essa estratégia costuma ser utilizada por países que enfrentam críticas internacionais por guerra, corrupção, violação de direitos humanos ou problemas que prejudicam sua reputação. E talvez o exemplo mais famoso seja a Argentina em 1978. Enquanto o país vivia uma instabilidade por conta de uma ditadura militar, a Copa do Mundo ajudou a transmitir para o mundo de que estava tudo bem.
Décadas depois, a Rússia utilizou a Copa de 2018 para aliviar as tensões internacionais que eles viviam por conta da anexação da Crimeia. E o mesmo aconteceu com o Qatar de 2022, que antes do torneio eles eram alvo constante de críticas relacionadas a direitos humanos e a condição de trabalho de imigrantes. O segundo motivo é o rebranding nacional. Até durante a Diferente Copa do foi, né? sportswashing, aqui o objetivo não é esconder problemas ou desviar a atenção de críticas. O objetivo é mudar a forma como o mundo enxerga um país. E talvez o exemplo mais conhecido é a Alemanha em 2006, que após décadas carregando um peso histórico da Segunda Guerra Mundial, a Copa ajudou a apresentar para o mundo uma nova Alemanha. Já a África do Sul usou a Copa de 2010 para mostrar para o mundo uma África democrática e que foi transformada após décadas de apartheid. E o terceiro motivo é atrair turismo e investimentos. A ideia é aproveitar a atenção gerada pela Copa para colocar o país no radar de turistas, empresas e investidores. E um dos exemplos mais conhecidos é os Estados Unidos em 1994, porque além de impulsionar o turismo, a competição ela ajudou a criar a MLS, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Já o Brasil em 2014 apresentou a Copa do Mundo como uma forma de atrair mais turista e também para reforçar a imagem para o mundo de que o Brasil era uma economia em ascensão. Os três motivos parecem completamente diferentes, mas perceba que todos eles dependem de uma única coisa, que é a atenção. E não existe nenhum evento esportivo no mundo capaz de gerar mais atenção do que a Copa do Mundo. Só pra você ter ideia, a final da Copa do Mundo de 2022 foi assistida 1,5 por cerca de bilhão, 1,5 bilhão de pessoas. Já o Super Bowl, que é o maior evento esportivo dos Estados Unidos, atrai cerca de 100 milhões de espectadores. Então, durante algumas semanas, bilhões de pessoas passam a olhar para o mesmo lugar. Existia inclusive um conceito na política internacional criado pelo cientista político Joseph Nee chamado soft power, que é a capacidade de você influenciar outros países não por dinheiro e nem por força militar, mas sim pela cultura, pela reputação e pela imagem. E uma das ferramentas de soft power mais poderosas do mundo é sediar o maior evento esportivo do mundo. E talvez seja por isso que tantos governos estão dispostos a pagar bilhões de dólares para recebê-la. Porque se existe uma conclusão que essa investigação me levou, é que a Copa do Mundo ela não é comprada pelo retorno financeiro, ela é comprada pela atenção. E nenhum evento gera mais atenção do que a Copa do Mundo. Eu espero que a resenha tenha rendido e até a próxima resenha. Mano. Caraca. Eita. O negócio é que, mano, o futebol sempre vai ser negócio e Copa do Mundo, os caras vão fazer de tudo mesmo pra limpar a barra do país durante um mês. Isso acontece muito, né? Eles tiram tudo, mano. Até teve um negócio aqui no Brasil que durante a Copa do Mundo estavam tentando tirar tipo, eu não sei se foi Copa do Mundo ou se foi Olimpíada, deve ter sido nos dois. Estavam tentando tirar, recolher morador de rua, porque, né, para mostrar que o Brasil é um país clean. Então, é um bagulho 100% político, velho. Mas não tem muito o que fazer. Caraca, mas bom vídeo, hein, do Resenha Rentável, quase 100k aí de views, é um canal pequeno, né? Pô, uma edição muito boa pro canal pequeno, hein? Caraca, aura máxima.